Boa noite. Obrigado por estarem connosco nesta noite memorável aqui no Canal 2 da RTP. 45 anos depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, os alemães em particular, e a Europa e o mundo em geral, estão hoje a viver um momento inolvidável. Após décadas de tensão política e militar, de Guerra Fria, que levaram à separação de uma nação em dois Estados, de sonhos desfeitos e ilusões adiadas, de sacrifícios pessoais e coletivos incomensuráveis, os alemães, dentro de pouco mais de uma hora, irão voltar a ter a mesma bandeira, o mesmo hino, o mesmo passaporte. A República Democrática Alemã desaparecerá do mapa geopolítico da Europa e será integrada na hoje República Federal da Alemanha. Mais uma vez, a Alemanha voltará ao seu esplendor de grande potência europeia e mundial. Com os seus quase 80 milhões de habitantes, uma infraestrutura económica e financeira poderosíssima, a Alemanha rica promete, com a força dos seus marcos, da sua capacidade industrial e comercial, da sua tecnologia e do seu know-how, transformar a moribunda República Democrática Alemã, a Alemanha pobre, até ao final do século, numa zona de prosperidade e bem-estar, operando ali um outro milagre económico. Ninguém, por certo, duvida que isso, mais década, menos década, irá inevitavelmente acontecer. Mas há muito quem receie o ressurgimento de uma grande Alemanha, pela sua força económica, pela determinação do seu povo, pela forma como, ao longo dos séculos, se comportou enquanto nação. Justos ou não, esses receios irão, por certo, ocupar uma parte significativa desta emissão especial sobre a reunificação alemã aqui no Canal 2. Mas, para já, vamos oferecer-vos uma visão peculiar deste momento histórico que estamos a viver. A reunificação das duas... A expansão é vencida. Cai a monarquia e os aliados não só lhe expropriam territórios, como condenam os alemães a pesadíssimas reparações. É num cenário de crise a todos os níveis que os nazis ascendem ao poder e militarizam o país, prometendo a restauração da dignidade alemã. Primeiro são tudo vitórias para o exército alemão. Depois, é mais uma vez a derrota e a grande Alemanha é reduzida a escombros. Mais de 70% dos edifícios de Berlim são destruídos. É uma guerra que faz 55 milhões de mortos e deixa para trás algumas das maiores traições da história, como o pacto entre Hitler e Stalin em 1939, dividindo entre si a Polónia. Derrotada, a Alemanha, por sua vez, esquartejada e dividida. Primeiro em Teherão, em 1943, e depois em Yalta e Potsdam, em 1945. A União Soviética de Stalin recebe uma parte da Polónia e esta, em compensação, uma parte da Alemanha. Os vencedores, ou pelo menos alguns deles, tentam criar uma Europa estável. Mas é também a divisão do mundo e da Europa em dois blocos que se desenha. Enquanto os alemães tentam reconstruir o seu país, os aliados confrontam-se. Os russos querem Berlim toda para si. Os aliados opõem-se. A Alemanha primeiro é dividida em zonas de influência que do lado ocidental virão a formar a República Federal Alemã. Do lado soviético nasce a República Democrática Alemã. Nascem ambas em 49. Berlim, por seu lado, é também dividida, até hoje. Entretanto, entre 1947 e 1948, 13 milhões de alemães são expulsos do leste e vêm para o ocidente. As tensões aumentam entre os aliados ocidentais e os soviéticos. Tentando asfixiar Berlim Ocidental e obrigar os aliados a abandonar a cidade, a RDA faz o bloqueio de Berlim. Os aliados organizam a maior ponta aérea da história para fazer sobreviver uma cidade de quase 3 milhões de habitantes. É então que o presidente Kennedy assume o confronto e, na cidade sitiada, ante uma multidão entusiasmada, proclama o que muitos sentiam. Também ele é um berlinense. A tensão aumenta. Em 1952, a União Soviética propõe a reunificação da Alemanha desde que esta seja neutralizada. Os aliados fazem uma contraproposta: a realização de eleições livres em todo o país. Os soviéticos não aceitam. Em 1955, a RFA
entra para a NATO e um ano depois a RDA adere ao Pacto de Varsóvia. Em 1961 começa a construção do Muro de Berlim. Primeiro é só arame farpado. Depois é um muro que corta estradas, caminhos de ferro, o próprio sistema do metro berlinense, divide ruas, aldeias até casas. E divide principalmente as pessoas. As histórias de fuga são também a história da Alemanha dividida. O famoso Checkpoint Charlie torna-se o símbolo da confrontação entre as duas Alemanhas e entre o leste e o oeste. É a fronteira entre dois mundos em armas. Entretanto, o chanceler Adenauer, com auxílio americano, acelerava a reconstrução alemã. Em 1969, a confrontação dava lugar à Realpolitik do chanceler Willy Brandt. Brandt encontra-se com Honecker, normaliza as relações com a União Soviética. Mas a chegada de Gorbachev ao poder, em 1985, começava a abalar toda a Europa de Leste. A aproximação entre os dois super-grandes estava em curso e Ronald Reagan trazia a primeiro plano uma contradição que sabia existir. Ele mesmo apela a Gorbachev para que mande deitar abaixo o Muro de Berlim. Era o princípio do fim, com a história em grande aceleração, a partir de novembro de 1989. No Ocidente começa então a saber-se mais da realidade da Alemanha Oriental, um país que, apesar de ser considerado um exemplo na Europa de Leste, se revela detentor de uma indústria frágil, atrasada, poluidora. Um país em que os operários têm um índice de produtividade que é 50% dos seus irmãos do outro lado. Encerrando uma ocupação de quase 45 anos, o exército soviético mete-se nos seus tanques e inicia o regresso à União Soviética, também em tumulto. Depois são 9 meses de negociação para a unidade, apesar de inicialmente ela não ser admitida. É a fase em que os alemães orientais partem a descobrir o paraíso consumista que vêem na Alemanha Ocidental. Em julho começa em tumulto a unificação monetária. É aí que, apesar de tudo, muitos alemães orientais sentem que o futuro não vai ser fácil. Um futuro que não terá memória para alguns homens da transição. Em 18 de março, realizam-se na RDA as primeiras e únicas eleições livres naquele estado artificial. Mas, para já, o futuro está nas mãos do chanceler da RFA, Helmut Kohl, que ficará na história da Europa como o grande chanceler da Alemanha unificada. Ainda na origem de um certo mal-estar e de uma desconfiança evidente. Que a Alemanha vai nascer? Uma superpotência económica com os seus 80 milhões de habitantes e uma moeda que pouca autonomia deixa ao franco e à indústria francesa. O Reno continua a ser, para os industriais franceses e homens de negócios, uma fronteira física, económica, mas, sobretudo, psicológica. Que a Alemanha vai nascer uma Alemanha política, com inevitáveis implicações à escala europeia. Sem o confessar publicamente, a França teme, sobretudo, que esta nova Alemanha seja mais sensível às sereias dos países do leste que ao apelo insistente da Europa. A França tomou já consciência que, de qualquer modo, o eixo Paris-Bona deslocar-se-á inevitavelmente mais para leste, para Berlim, para a capital do antigo Reich. Entretanto, do ponto de vista francês, a construção da Europa política deixou de ser, para os alemães, uma prioridade. Paradoxalmente, é a questão militar que menos preocupa aqui o homem da rua, o que mais sofreu nos dois conflitos precedentes. A França não acredita num perigo militar alemão. Face a estas perspectivas, o casal franco-alemão vive um meio divórcio discreto. Por outro lado, se a França desempenha hoje um papel de grande potência mundial, é graças a uma Alemanha dividida e enfraquecida.
sejam quais forem os discursos oficiais, a nova Alemanha vai ocupar o terceiro lugar entre as grandes potências mundiais. Consciente deste inevitável desenrolar da história em favor da Alemanha, a França tenta manter-se custe o que custe em primeiro plano na cena política internacional. Comprova a sua atitude na atual crise do Golfo e a sua batalha pela unidade política e económica europeia. De Paris, para o Canal 2, Samuel Costa. Detrás dos sorrisos e apertos de mão entre Margaret Thatcher e Helmut Kohl, nem sempre tem havido harmonia total. Por vezes, os dois países, concorrentes a um primeiro plano de influência política e económica, não têm estado de acordo, ou pelo menos concordam em discordar. No momento em que as duas Alemanhas se unificam, não deixam de se verificar algumas reservas quanto ao futuro. Na City de Londres, está-se atento aos efeitos de uma Alemanha ainda mais poderosa, às influências dos mercados financeiros perante a concorrência potencial de Frankfurt e mesmo às repercussões nos níveis das taxas de juro, numa altura em que Bonn precisa de financiar a pesada fatura da unificação. Ontem, a primeira-ministra Margaret Thatcher reafirmou na televisão americana as suas reservas quanto a uma Alemanha tão forte depois de um processo de unificação considerado excessivamente rápido. Olha-se igualmente para o realinhamento de influências políticas. Londres não deixa de acompanhar com atenção os sinais de entendimento cada vez mais nítidos provenientes do presidente George Bush em direção à Alemanha, interrogando-se sobre o futuro do diálogo privilegiado anglo-americano. Mas a Grã-Bretanha não deixa de olhar para a situação com realismo. Na Europa do futuro, a Alemanha é um vizinho importante e daí que se façam esforços para encontrar vias positivas para um entendimento ainda melhor entre os dois países, como dava a entender recentemente a primeira-ministra Margaret Thatcher. We already have extensive political cooperation. It is best as it is at the moment and as it is growing together, because we each of us willingly cooperate, each of us keeping our own pride, our own national pride, our own history, our own identity, our own characteristics, which we bring together to Europe as a whole. Hoje, a Grã-Bretanha e a Alemanha são países amigos numa Europa integrada e é nesse quadro que Londres olha para a unificação da Alemanha. No entanto, será de esperar que, pelo menos num futuro próximo, vários meios políticos e económicos britânicos olhem com alguma apreensão para aquilo que poderão interpretar como os potenciais riscos de uma Alemanha excessivamente forte na Europa. Para a RTP Canal 2, Fernando de Sousa, BBC, Londres. É sentido aqui em Bonn porque é uma noite de festa, mas é também uma noite de uma certa tristeza, porquanto ninguém duvida que mais tarde ou mais cedo, talvez mais cedo do que mais tarde, Berlim vai ser aquilo que já é, daqui a bocadinho, a partir da meia-noite, a capital deste país que passa a contar com quase 80 milhões de habitantes. Aliás, Berlim, com todo o seu peso histórico, poderá ser naturalmente essa capital, ao passo que Bonn, que era uma pequena vila, foi transformada em capital. Hoje vai, com certeza, voltar a ser o que era, com muita pena das suas gentes. É preciso não esquecer que dos seus 300 e poucos mil habitantes, mais de 180 mil trabalham no governo ou para o governo. Quanto ao vez mais as pessoas a dirigirem-se para os centros habituais onde normalmente a festa acontece. E as autoestradas que vão entre Colónia e Bonn, Bonn do Düsseldorf, Colónia e Bonn, começaram a encher. Hora e meia antes de começar propriamente a festa, que já está nesta altura nas ruas, já era difícil passar, já havia engarrafamentos. É evidente que Berlim, e daqui a pouco vamos ver isso, Berlim vai ser o auge da festa. Mas as outras cidades também vão festejar. Os alemães nos últimos tempos aprenderam com os latinos a vir para a rua, seja a que horas for. Sob o ponto de vista político, é evidente que a história começa hoje. Aliás, os jornais de hoje já frisavam exatamente isso. Nasceu uma nova nação, por exemplo, era o título do Bild, o jornal que só tem 6 milhões de tiragem, e, portanto, automaticamente, politicamente, a situação é daquelas que é difícil conter a emoção quando se vive este momento. Como que uma antecipada surpresa, como fruto caído de maduro, mas muito mais cedo do que alguém poderia esperar. A posição cada vez mais importante que a Alemanha assumirá política e economicamente em toda a Europa é claramente apoiada pela administração Bush, que
que não partilha as preocupações da Sra. Thatcher relativamente à possibilidade da emergência de uma Alemanha de tendências hegemónicas. Pelo contrário, a administração Bush vê a Alemanha como uma força catalisadora das emergentes democracias a leste, capaz de desempenhar um certo papel de banqueiro e de grande mercado dessas democracias, papéis que estão cada vez mais arredados das possibilidades dos Estados Unidos. Na Casa Branca, como no Congresso e no Pentágono, a unificação alemã e a decrescente ameaça de Moscovo traduzem-se em números. Há poucas semanas foi anunciado que os Estados Unidos iriam desativar na Alemanha algumas bases e várias instalações militares ao longo de um período de 3 anos. A crise no Golfo veio demonstrar que os Estados Unidos não só não receiam um papel militar da Alemanha que extravasa os limites da sua atual Constituição, como desejam que isso seja possível para fazer face a crises como as do Golfo. Para já, para os americanos em geral, a unificação alemã traz a promessa de uma diminuição das suas sobrecargas orçamentais. José Ricardo, em Washington, para o Canal 2. A reunificação da Alemanha não pode deixar de ser um acontecimento chocante, diríamos mesmo quase traumatizante. De tal forma foi intensa, nos últimos 40 anos, a propaganda destinada a manter bem vivos na sua memória os horrores da ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, diziam os governantes, a garantia de que esses horrores jamais se repetiriam residia justamente na existência de um segundo Estado alemão organizado noutras bases, em bases socialistas, a RDA. O desaparecimento desta e a reunificação, comandada agora pela República Federal da Alemanha, não pode, portanto, deixar de constituir, aos olhos de milhões de pessoas, como que um verdadeiro atestado do fracasso do comunismo, aliás, reconfirmado pelas dificuldades crescentes que se vivem na própria União Soviética, onde já se chegou à falta de pão. Mas choque ou trauma não significa necessariamente que se seja contra. Admitido o fracasso do regime, as pessoas encaram a reunificação da Alemanha como que um preço a pagar por isso mesmo. Por outro lado, a reunificação pode ser o início de uma nova ordem europeia baseada na procura de consensos e já não na força. Uma nova ordem europeia, portanto, mais justa e mais livre. Por outro lado, a Alemanha reunificada, ou simplesmente a Alemanha, aparece também aos olhos de milhões de soviéticos como a possibilidade de uma grande porta aberta ao capital e às tecnologias ocidentais de que tanto necessita a União Soviética. No entanto, uma dúvida maior necessariamente permanece. Devido ao seu grande dinamismo, a economia alemã ocidental, dominada pelos Konzern, irá necessariamente ocupar um lugar cada vez maior naquilo que foi a Europa de Leste, onde dominavam até agora os russos ou os soviéticos, como se quiser. Por isso, a interrogação maior que permanece é esta: como irá Moscovo finalmente adaptar a sua política e as suas estratégias a esta nova realidade na Europa Oriental, que será, com o tempo, cada vez mais e necessariamente alemã? Não há nenhuma confraternização organizada. Aparentemente esta é uma noite igual a tantas outras. Isto em parte porque os alemães que aqui vivem são militares. São cerca de 700 pessoas, com as suas famílias são cerca de 700 pessoas, reunidas em torno de uma base da Força Aérea instalada aqui em Beja há mais de 25 anos. Nós estamos em pleno bairro alemão, numa casa que é um restaurante e que é a sala de visitas da comunidade alemã aqui em Beja. Infelizmente, ou felizmente, não sei, à maneira alemã, não há aqui grandes festas nem sinais de grande animação. Mas para nos falar mais concretamente sobre a forma como a comunidade está a viver este momento, temos aqui ao nosso lado o Sr. Hans Harens, da base alemã. Boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco. Não preferia estar a viver este momento em Berlim? Sim, ich wäre selbstverständlich gerne auch in Berlin, wie jeder von uns, diese Veranstaltung hautnah zu erleben, dieses große Ereignis der Vereinigung beider deutscher Staaten. Certamente que sim, não só eu, mas todos os alemães que aqui estão gostariam imenso de estar hoje em Berlim para festejar este acontecimento tão importante na vida do povo alemão. Por que os alemães não estão aqui a celebrar esta data? Warum veranstalten die Deutschen hier heute in Beja nicht? Die Deutschen veranstalten heute keine öffentliche oder werden keine öffentliche Veranstaltung durchführen. Wir feiern diesen großen Anlass im Kreise unserer Familien, unserer Freunde. Ich zum Beispiel sitze hier mit dem Kommandeur der Basis und unseren Ehefrauen, um im Familien- und Freundeskreise diesen Anlass zu feiern. Für die Bundesrepublik Deutschland wird morgen
die Botschaft der Bundesrepublik einen Empfang aus Anlass der Vereinigung beider deutscher Staaten geben, an dem wir auch beteiligt sind. Aqui em Beja não se fazem comemorações oficiais. Nós, alemães, encontramos aqui a título particular com as nossas famílias. Eu próprio estou aqui acompanhado de minha mulher e também do comandante da Força Aérea Alemã, reunidos particularmente. As comemorações oficiais realizam-se amanhã no âmbito de uma recepção na Embaixada Alemã em Lisboa. Muito obrigada pela vossa participação. Pois bem, como viram, foi preciso uma intérprete. É um facto que a comunidade alemã aqui em Beja é muito fechada. Eles têm uma creche, têm uma escola e têm bairros próprios. Os alemães estão aqui normalmente em comissão de serviço, 3 e 4 anos, e depois partem. É por isso uma comunidade flutuante. Todavia, há sempre a exceção que confirma a regra e há o alemão que fica. Para nos falar, enfim, para um caso desse género, é o caso do Sr. Siegfried Kraus, que está aqui também ao meu lado e que se radicou em Portugal. Boa noite, fala português. Sim, senhora. Porquê que ficou cá em Portugal? Por duas razões. A primeira, que eu gosto muito deste país e, entretanto, que eu já me casei, e é mais uma razão. A segunda razão é, eu como técnico de televisores, não vi na Alemanha grandes possibilidades de me estabelecer. Por isso, estabeleci-me cá Cá em Portugal. Por conta própria. E esta data é importante para si? Evidentemente. O que é que ela significa? Portanto, isso é um dia muito histórico para a Alemanha. Só é que eles vão demorar ainda muitos anos para recuperar a economia deles. Para si é uma data que vale a pena festejar? Certamente. E vai festejá-la hoje, em casa com a família? Eu, como sou, portanto, vivo mais português que alemão, portanto, não faço grandes Não faz grandes festas. Pronto, muito obrigada por ter estado aqui connosco também. Bom, Pois, em resumo, os alemães vão festejar em casa, em família, não são de grandes exuberâncias. De qualquer forma, estou certa que quando for 11 horas em Portugal e meia-noite na Alemanha, será a vez de um brinde e a vez de celebrar uma data que é importante para todos os europeus. Aqui de Beja é tudo, a emissão a prosseguir com o Pedro Varanda de Castro. Muita emoção, as imagens que eu creio que estão a ver mostram exatamente frente ao antigo Reichstag, que agora passa a ter um novo significado. Passou já, e devemos vê-la daqui a pouco, a chamada bandeira da unidade, 40 metros quadrados de bandeira, transportada por 14 jovens. É evidente que todo o mundo político alemão ali está, mas a festa, essa é verdadeiramente do outro lado. Os momentos são de emoção. Aproxima-se a hora e, nessa altura, à hora exata, vamos ouvir o som dos sinos das igrejas da Alemanha a festejarem a unidade. Eu creio que estão a ouvir o som em fundo, eu não tenho o som de retorno em muito boas condições, mas, chegado o momento das 12 badaladas, o som dos sinos... E este é daqueles momentos históricos que eu acho que as pessoas devem absorver. Nós aqui no estúdio estamos em pleno silêncio e eu acho que se está a passar uma repetição disso por todas as casas em Portugal e de resto por todo o mundo, onde estejam a ver esta cena. De facto é qualquer coisa de profundamente inspirador, mas que levanta todas aqui. Bem, nós estamos com alguns problemas de som, continuamos a ter imagens da Alemanha, imagens do Reichstag, onde há uma grande concentração de pessoas e de bandeiras. Meia-noite, o segundo 0 ou minuto 1, em direto de Berlim. Podem ver-se ao fundo fogo de artifício e, naturalmente, que é visível a satisfação dos alemães por este momento histórico. Muitos deles certamente não acreditaram que iriam viver estas horas e certamente muitos deles também estarão apreensivos porque não sabem muito bem o que vai acontecer a partir de agora. Estamos neste momento
a ver os sinos. É um momento histórico, simultaneamente comovente. Um país que esteve dividido durante 45 anos. E agora sim a porta de Brandemburgo. Apesar dos cuidados protocolares que certamente foram tidos, as personagens que apareceram naquela imagem eram todas personagens da Alemanha Ocidental. De facto. Reparou isso também? Também reparei. Pelo menos as outras estão escondidas, Pois, apesar dos cuidados protocolares que certamente existiram... Há também o aspecto de muitas das personalidades não serem ainda conhecidas da vida pública alemã. Os que estavam na primeira fila eram seguramente. Então, olha, tenho agora o Lothar Maizière, que está do lado direito do ecrã, a cumprimentar como uma visita que chega. Isso, de resto, é uma leitura que se pode fazer desde já, que é uma tendência para uma supremacia do aparelho de Estado alemão ocidental. Sim, era inevitável. Transita dele. Que é mas, de resto, por uma questão numérica também convém talvez explicitar isto, é que são 60 e tal milhões de alemães do Ocidente e são 17 milhões da Alemanha Oriental. Mas, atenção, há um ponto que penso que deve ser sublinhado. E agora sim, o tal o pórtico de Brandemburgo, construído em fins do século XVIII, por Karl Gotthard. Aquele fórum da Unter den Linden, que realmente conhece Berlim, claro, que é muito bonito. Todo o conjunto monumental, a Universidade de Humboldt, toda a Unter den Linden tem a ópera. Mas o ponto que gostaria de sublinhar por parte das personalidades é que também, do ponto de vista dos partidos políticos, isto é, das estruturas formais do funcionamento democrático, houve um Anschluss, houve uma aquisição, na medida em que são os partidos do Ocidente que passam a representar também a parte oriental da Alemanha. Bom, também isso, de certo modo, é lógico, na medida em que o leste era unipartidário até aqui, não é? De modo que muito não poderá oferecer uma formação. Tinha formalmente alguns partidos, mas agora atenção ao pormenor central, é que os partidos do Ocidente eram também eles orientados na clivagem leste-oeste. Ou, se quiser, para simplificar, na clivagem pró-americanos, pró-soviéticos, ou mais próximos dos soviéticos ou mais próximos dos americanos. Como esse referencial desapareceu, começa a ser difícil perceber o que é que distingue uns dos outros. Nada. E, era bom, Sr. Embaixador, é justamente esse o problema. É que aquilo que está a ser discutido neste momento para as próximas eleições, no dia 2 de dezembro, é se aumentam os impostos ou se não se aumentam os impostos, isto é, problemas de mera administração. De grande importância, mas já pan-germânicos. Ora, justamente. O hino que nós ouvimos é o hino que nós conhecíamos da Alemanha Federal. A bandeira não tem nenhum símbolo,
tem apenas... Não, retiraram a águia que tinha uma certa agressividade. Eu tenho a impressão que isso é um gesto de boa vontade para com o mundo. Pelo menos eu interpreto a metáfora desse género. Diria que é um gesto tático. Apesar de tudo, houve progressos nas técnicas de comunicação, claro. Mas é um gesto manifesto. Muitos alemães que estão neste momento apreensivos. Muita gente diz que dentro de 5 a 10 anos a RDA estará ao mesmo nível em termos económicos, em termos de desenvolvimento industrial, que a República Federal da Alemanha. Acreditam nisso? Eu acredito em pleno e até acho que em bastante menos tempo do que isso. Porque Acha que é possível? Acho que é perfeitamente possível, porque se nós vemos de um lado 62 milhões de pessoas com um potencial económico gigante, nós não podemos esquecer, só no ano passado, as exportações que a Alemanha Federal fez foi o mesmo que custou toda a Segunda Guerra Mundial aos Estados Unidos da América. São cerca de 500 bilhões de dólares. É uma entrada de divisas gigantesca e a Alemanha vai canalizar uma parte substancial do seu poder económico para ajudar a esta outra zona que agora faz parte da República Federal da Alemanha. Portanto, não vai levar 5 anos nem 10 anos, muito menos tempo do que isso. Há muitos alemães orientais, enfim, ex-orientais neste caso, que se queixam de alguma arrogância dos seus irmãos ocidentais ricos, que têm acesso a um conjunto de coisas e que chegam à RDA, à ex-RDA, e fazem chacota deles, enfim, sentem-se um pouco cidadãos de segunda classe. Acha que isso é uma realidade? Acha que isso, vai perdurar? Pessoas que se queixaram na Alemanha Oriental sempre houve. Nós não podemos esquecer que a Alemanha Oriental, em grande parte, foi sustentada pela Alemanha Ocidental durante os últimos 25, 30 anos. Uma parte substancial da entrada de divisas estrangeiras que houve na Alemanha Oriental veio toda da Alemanha Ocidental. E é uma atitude característica do parente pobre de estar sempre a queixar, para ver se o parente rico dá mais e dá mais e dá mais. E continuam a queixar-se. Essa história de se queixarem agora não é novidade nenhuma, estão-se a queixar há décadas. Bom, mas por outro lado, há os outros, do lado ocidental, que se queixam de que os políticos ocidentais são uns mãos largas em relação ao leste. O que é que o Sr. Dellinger diz nisto? Pois, é o facto. Conheço muitas pessoas que depois que agora o conjunto da Alemanha, que se queixam e que temem, principalmente, que haja um substancial aumento de impostos para pagar toda esta fatura. Não acha que isso vai ser inevitável? Eu creio que sim, vai ser inevitável essa inevitabilidade com a dimensão que ela tem. Um ex-burgomestre de Berlim, o Klaus von Donani, num artigo que escreveu recentemente no semanário Der Spiegel, defendia uma tese curiosa dizendo que a rica Alemanha vai ficar mais pobre com a integração da RDA. É verdade. Na primeira fase, vai superar. Eu creio que a integração plena do território da antiga RDA, levará um mínimo de 5 anos, o máximo de 10 anos, e durante este período, depois, há um desvio de bens financeiros de um lado para o outro. Isso será um facto. E para evitar, digamos, um desemprego excessivo, o lado ocidental tem que ocorrer com verbas imensas. A antiga RDA, digamos, não dispõe de uma série de infraestruturas, do sistema telefónico, abastecimento de eletricidade e água, saneamento, tudo isso é obsoleto, funciona mal. A habitação também... Relativamente a isso, há um dado que me parece extremamente significativo. Enquanto 95% dos alemães ocidentais têm telefone, apenas 7% da população da RDA tem telefone. Tem telefone, quer dizer, e o sistema rodoviário também é obsoleto, funciona mal, quer dizer, o saneamento básico também, e em muitos casos, principalmente o saneamento básico relativamente a detritos industriais, é extremamente, é péssimo. Ao ponto de haver zonas altamente contaminadas pela poluição. Quer dizer, tudo isso significa que há um investimento não só público como privado a fazer. Mas creio que isso será possível fazer, principalmente se se pensar em transferir a capital para Berlim. Berlim está praticamente no centro. A transferência da capital significa a construção de novas autoestradas, um novo aeroporto, caminhos de ferro, e tudo isso no centro da RDA, da antiga RDA, portanto, significa um desenvolvimento enorme.
Zellinger, muito obrigado. Eu penso que o Eduardo Helder em Bona já está em condições de nos ouvir novamente. Tens som de retorno, Eduardo? Tenho sim, Pedro Varanda de Castro, e já agora pergunto se tens as imagens de Berlim. Tenho imagens de Berlim. Estou neste momento a ver uma bandeira de um Estado federado qualquer que daqui não consigo identificar. Não é fácil identificar e agora temos de nos habituar aos novos 5 Estados federados, ainda não criados, mas em vias de criação, como sai dizer-se. E devo dizer, Pedro, e devo dizer com a máxima sinceridade, que o momento é de muita emoção. Para já, falo-te daquela que há cerca de 11 minutos deixou de ser a capital da República Federal da Alemanha. Agora, a capital da República Federal da Alemanha, uma vez que é este o nome que vai continuar durante pelo menos mais uns tempos, agora é deste sítio, destas imagens que estão a ver. E a alegria espalha-se não apenas em Berlim. Há pouco tive a oportunidade de contactar telefonicamente a central de Colónia e foi-me dada a indicação que Colónia, Düsseldorf, Bona, como é evidente, talvez com um bocadinho menos, mas praticamente, e a indicação que há neste momento por toda a Alemanha, a festa está na rua. Festa essa que começou logo pela manhã. Agora mesmo estamos a ver bandeiras da CEE. Eu devo dizer-te que hoje pela manhã, aliás ontem pela manhã, quando os alemães se dirigiam cedo, como é habitual para o trabalho, viram cartazes espalhados pelas cidades de Colónia, pelas cidades da Alemanha, com frases em todas as línguas comunitárias, dizendo boa sorte Alemanha. É isso que é preciso. Boa sorte Alemanha, que o mesmo é dizer boa sorte para nós todos europeus. A alegria que se vive agora em Berlim é muito semelhante àquela que há quase um ano, a 9 de novembro, e eu tive a oportunidade de a viver lá, se viveu. Talvez mais contida, talvez mais assumida, talvez mais consciente. Não vou dizer, e tu há pouco frisaste isso, não vou dizer que não há descontentes, claro que há. Por uma razão muito simples, é que não é possível, de hoje para amanhã, os alemães do leste terem aquilo que os seus compatriotas cá deste lado construíram ao longo de praticamente 45 anos. Mas, como dizia o chanceler federal, ainda há pouco, é preciso pensar que é preciso fazer sacrifícios. E homens como os que tu frisaste quando estava sem som, como Willy Brandt, o grande obreiro indiscutivelmente desta aproximação, um Helmut Kohl, um Helmut Schmidt, e, claro, acima de todo, aqueles que é o mais popular neste momento em toda a Alemanha e que se chama Hans-Dietrich Genscher. Esses homens vivem com o povo a alegria de viver para o povo e de ter conseguido uma coisa que, e eu creio que tu te lembras, Pedro, porque estavas cá nessa altura, Helmut Schmidt, há cerca de 8 anos, dizia, quando lhe perguntaram para quando a reunificação, ele dizia, nesta altura, passaram já 30 e tal anos na história de um povo, não é nada. Provou-se que não era nada. 45 anos passaram, nasceu um novo país, renasceu. Por isso mesmo, eu prefiro dizer unificação em vez de reunificação.